Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sobre os elementos da teoria de jogos. Quando a gente fala em jogo, é qualquer situação que vai envolver duas ou mais entidades, que podem ser pessoas, empresas, estados, onde cada uma delas pode tomar decisões que vão interferir nas decisões tomadas por outra pessoa. E o jogador é o agente que vai tomar a decisão em um jogo. E aí vai se assumir que todo jogador que tem interesse em participar do jogo, ele vai buscar algum ganho, que no entanto ele pode ser satisfatório ou não. Tende-se como alguns pressupostos que os jogadores são racionais, ou seja, que eles vão pretender maximizar os seus ganhos, e admite-se também que cada jogador vai conhecer a sua estrutura, a estrutura de um jogo, ou seja, vai conhecer a regra do jogo, ele vai saber jogar o jogo. Então existem jogos cooperativos, onde todos se colaboram para obter um ganho melhor. Por exemplo, quando duas empresas concorrentes buscam uma parceria para lançar um produto novo, e assim eles vão lançar o mesmo produto, onde se elas não buscarem essa parceria, ambos vão ter um custo maior para produzir individualmente esse produto, vão enfrentar concorrência mútua, o que vai dificultar o lucro de ambos. Então, em um jogo cooperativo, os participantes podem negociar contratos de cumprimentos obrigatórios entre si, o que vai permitir planejar sempre ótimas estratégias em conjunto. Tem os jogos também não cooperativos, que são aqueles que os jogadores vão sempre obter estratégias para obter o melhor ganho para si mesmo. Aí o exemplo é que a gente tem o jogo de Paroim, e onde cada um vai escolher um determinado número de 0 a 5 para poder ganhar. E um jogo não cooperativo não são previstos essas negociações ou acordos entre os jogadores. Mesmo havendo uma combinação prévia, não há um mecanismo para obrigar o cumprimento de acordos feitos entre os participantes. Aqui a gente pode ver, por exemplo, numa guerra, onde existe negociação dos países e não são cumpridas. Será que existe uma forma de sempre sair ganhando uma situação de conflito, negociações? Para isso a gente precisa fazer um estudo de comportamento humano. E aí vem aquele dilema do prisioneiro, onde basicamente o conceito é: duas pessoas foram presas e qual é a melhor situação para eles? Que eles devem se trair ou eles devem se cooperar? Bom, então esse jogo ele vai representar várias situações da vida cotidiana ou corporativa, que embora a colaboração entre os prisioneiros proporcione resultados melhores, individualmente a melhor escolha ela é trair, ou seja, prejudicar a todos. O que é trair? No caso, seria negar ou confessar o crime. Será que existe uma forma de sempre sair ganhando em situações de conflito e negociações em nosso cotidiano? Especialistas em economia e matemática tentam há séculos calcular e prever os comportamentos humanos para encontrar uma fórmula mágica capaz de trazer ganhos a quem a utilizasse. E foi daí que surgiu o chamado Dilema do Prisioneiro. O estudo foi originalmente formulado em 1950 por Merrill Flood e Mervyn Drescher, e ao longo dos anos foi sendo reformulado por vários estudiosos da área, até chegar ao que chamamos hoje de o Dilema do Prisioneiro. Um dos mais conhecidos estudiosos a contribuir para a teoria dos jogos foi John Nash. Nash era um matemático norte-americano que lutava contra a esquizofrenia. Sua força de vontade e amor pelos estudos foram maiores que qualquer empecilho que a vida colocasse à sua frente. E em 1994, chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia por sua contribuição à teoria dos jogos. Vamos supor que eu e você fomos acusados de cometer um crime juntos, e as autoridades conseguem nos prender. Eles nos colocam em celas individuais para nos interrogar. Porém, antes do interrogatório, um policial passa em cada uma das celas e nos apresenta algumas opções. Se você decidir confessar e eu negar o crime, você passa 1 ano na cadeia, enquanto eu fico preso por 10 anos. Isso também vale para mim, caso eu escolha confessar e você não. Uma outra saída seria se tanto eu quanto você não confessássemos o crime. Caso isso aconteça, cada um passaria 2 anos preso. Por outro lado, se nós dois resolvermos que o melhor é contar o que aconteceu, seremos presos por 3 anos e depois sairmos os dois livres. A melhor solução possível para nós dois seria se ambos negassem. Dessa forma, sairíamos juntos em 2 anos. Mas essa opção é muito arriscada, pois caso uma das partes não negue ter cometido o crime, um dos dois ficaria preso por 10 anos. Adam Smith, considerado o pai da economia, nos falaria que o resultado ótimo seria então que cada um de nós fizesse o que é melhor para si.
E Nash complementa dizendo que o melhor resultado obtido quando todos do grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Em nosso dilema, isso se daria caso nós dois confessássemos, pois, no pior dos casos, sairíamos juntos em 3 anos, e no melhor dos casos, passaríamos apenas 1 ano preso, caso o parceiro não confessasse o crime. Depois de toda essa explicação, você pode estar se perguntando, mas como todos esses conceitos de economia podem ser aplicados em minha vida? Ao ter consciência de suas opções e as das outras pessoas envolvidas, seja, por exemplo, em uma reunião de trabalho ou em uma negociação em seu dia a dia, você pode escolher o melhor caminho para a resolução do problema, levando em consideração não só o seu ponto de vista, mas também o das outras pessoas. Além disso, por meio dessa reflexão, desenvolvemos a consciência de que a melhor solução nem sempre se trata de quando uma das partes acaba saindo por cima. Na maioria das vezes, é possível encontrar um ponto de equilíbrio entre as partes. Só cabe a você ter empatia e fazer a melhor leitura da situação possível. O equilíbrio de Nash também nos ajuda a antecipar e mapear os possíveis passos negativos de outras pessoas, consequentemente nos blindando de ataques. O Coringa, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, utilizou a teoria dos jogos para tentar combater o Batman. A famosa cena das balsas é um grande exemplo do dilema do prisioneiro. Nela, existem 2 balsas, uma onde muitas pessoas estão voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho, e outra repleta de criminosos condenados. E o Coringa, interpretado por Heath Ledger, decide colocar uma bomba em cada uma delas. Além disso, cada um tem acesso aos detonadores da outra. A primeira balsa que acionar o detonador explode a segunda, e segue. Caso ninguém use o detonador em 1 hora, todos morrem. Senhor, pararam as máquinas. Certo. Avise pelo rádio. Diga que voltaremos para pegar eles depois que largar essa escória. Liberty, aqui é Spirit. Responda. Lee. O que foi isso? O que está acontecendo? Liberty, responda, meu amado. Aqui é Spirit. Vá à sala de máquinas agora. Capitão, tinha 100 barris lá embaixo prontos para explodir. E isto? Ah, meu Deus. Parece um tipo de detonador. Por que nos daria um detonador da nossa bomba? Hoje vocês vão todos fazer parte de um experimento social. Pela magia do diesel e do nitrato de amônia, estou pronto para fazer todos vocês irem pelos ares. Liberty, responda, câmbio. Está mudo. Qualquer tentativa de sair do barco e todos morrem. Vocês dois têm o controle. Veja aqui, por favor. Que explode o outro barco. À meia-noite, eu vou explodir todos vocês. Porém, se um de vocês apertar o botão, eu deixo esse barco inteiro. Então, quem vai ser? O conjunto da escória dos mais procurados de Harvey Dent ou doces civis inocentes? Vocês decidem. Ah, e acho bom decidirem logo, porque as pessoas do outro barco podem não ser tão nobres assim. Fica longe. E quem é você para decidir? Acho que temos que conversar, pelo menos. Precisamos morrer. Eles escolheram uma vida de crimes. Nós não vamos discutir as opções. E não vamos discutir por quê. Olha aí, eles estão falando a mesma coisa do outro bar. Vamos fazer uma votação. Não temos tempo para votação. Eu quero que todos votem neste pedaço de papel. Passando. Quem tiver caneta, mais alguém vai sem caneta, distribua.
é 140 contra, 396 a favor. Manda ver, detona. Ainda estamos vivos. Ou seja, não nos mataram ainda. Ninguém quer sujar as mãos com sangue. Tudo bem. Eu detono. Aqueles homens no barco, a opção foi deles. Escolheram matar e roubar. Não faz o menor sentido termos que morrer também. Me dá isso aqui. Pode dizer a eles que eu peguei a força. Me dá isso, que eu faço o que você deveria ter feito há 10 minutos. Bom, pessoal, esse vídeo aqui ele é bem interessante porque ele vai representar o dilema do prisioneiro de uma maneira bem diferente, que no caso, assim, a melhor opção para os dois barcos seria com que ninguém explodisse o barco do outro, ou seja, todos negarem, que seria o que está na teoria aqui do dilema do prisioneiro, seria essa parte aqui. E se todos negarem, ninguém morre. Ou seja, o prejuízo é menor para todo mundo. Se todos explodissem, todo mundo morreria. Ou seja, pega uma pena maior. E se um explodisse, o outro sobreviveria. Então aqui está bem retratado o dilema do prisioneiro. Vou colocar aqui o outro exemplo para vocês verem também, que vai ser representado, no caso, também pelo John Nash. Aí aqui eu indico esse filme de Uma Mente Brilhante, ele foi lançado em 2002, que vai retratar a caminhada do John Nash. E a grande sacada é que ele é um gênio, né? Aos 21 anos, se casou cedo, só que ele teve logo problema com esquizofrenia. E aí, mesmo ele lutando com essa doença, ele acaba ganhando o prêmio Nobel, tá? Então, através do modelo matemático que é o equilíbrio de Nash, ele propõe que um jogo envolvendo 2 ou mais jogadores, nenhum dos jogadores tem que ganhar alterando sua estratégia de forma unilateral, ou seja, pensando em si. Que ele tem que o ganho ele tem que ser resultante, claro, das escolhas dos indivíduos que estão participando. Porém, essa estratégia vencedora, ninguém ganha se pensar em si, mas que tem que pensar no grupo, ou seja, qualquer um dos participantes que quiser ganhar uma vantagem sobre o outro, utilizando apenas as escolhas e ferramentas próprias, tende a ninguém ganhar. Então, que a melhor estratégia que o indivíduo deve fazer para o grupo, para se auto-beneficiar, é necessariamente aquela que ele se beneficia, mas vai beneficiar o grupo. Ou seja, vai obrigar o indivíduo a pensar na sua melhor escolha, mas ao mesmo tempo a melhor escolha para o grupo. Imagina se isso fosse aplicado aqui para uma cidade brasileira. Deixa eu colocar aqui o vídeo do John Nash para vocês entenderem essa parte aqui. Ainda não estou pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada.
Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Nenhuma competição. A ambição individual é bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. E é fácil levar uma loura até a água. Difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein? Eu acho que é pro Nash. Não dá pra acreditar. Ele pode estar com vantagem agora, mas esperem só ele abrir a boca. Lembra-se da última vez? Que ela vai ficar pra história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos e nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos pra cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor pra si. Não foi? Foi isso que ele disse. Não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a loura, então vá para o inferno. Dinâmica dos governos, senhores. Dinâmica dos governos. Adam Smith estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Obrigado. Bom, gente, eu recomendo que vocês procurem assistir esse filme, é bem interessante, falar sobre o John Nash. E esse último exemplo representa muito bem o interesse individual, ele não é tão importante como o interesse do grupo, ou seja, se cada um pensasse em si ali e fosse querer simplesmente atingir, né, o seu objetivo próprio, seria ganhar a loura lá, eles iam se bloquear, muito claro ali.